Em evento realizado hoje pela Febraban, o Fernando Haddad, representando o governo eleito, ele disse que assim que tomar posse, uma das prioridades é a aprovação da reforma tributária. Nós sabemos que existe uma reforma tributária em tramitação na Câmara e no Senado, e esta reforma já faz anos que vem tramitando, e ele disse que vai trabalhar para a aprovação dessa reforma. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele disse que o novo governo vai encaminhar uma nova proposta para taxar renda e patrimônio. Bom, taxar renda e patrimônio, quando se fala em taxar patrimônio, obviamente que nós já nos chama a atenção para o imposto sobre herança e o imposto sobre doação. Hoje se pratica no Brasil até 8% na herança, né? Quando vai transmitir um bem por herança, se cobra de 4% a 8%, dependendo do estado, e sobre a doação também, o mesmo percentual, o mesmo imposto. Agora, no estado de São Paulo é 4%, o teto, e o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é 8%. Agora, taxar, elevar o imposto ou criar novo imposto, obviamente que vai ser superior a esses percentuais. Até porque já existe no Senado pedido para ser elevado para 20%. Então, não sabemos o que vem por aí, mas virá algum imposto sobre a herança sim. Então, esse talvez pode ser um bom momento, quando o imposto ainda não foi elevado, de se pensar num planejamento sucessório. E como se dá um planejamento sucessório? Ele pode ser feito através de uma holding familiar. Como seria isto? As pessoas físicas que possuem patrimônio, já pensando como será ou como seria a transmissão numa futura herança, né? Como seria essa transmissão, já prepara isso antes. Faz através de uma integralização desse patrimônio numa empresa e depois faz a doação das cotas para os filhos. De uma forma muito simples e muito objetiva, ou seja, os atuais proprietários dos imóveis, eles continuam administrando o imóvel ou outro patrimônio que seja, né, investimentos, etc. Eles continuam administrando esses bens. Eles vão continuar na administração. As cotas vão para o nome dos filhos, mas a administração dos bens continua em nome dos pais ou dos doadores. E também nesta holding familiar, pode-se fazer um acordo de sócios e estabelecer uma série de cláusulas, porque cada família, cada núcleo familiar tem suas peculiaridades. Por exemplo, pode ter um filho de um primeiro casamento, pode ter um filho que tenha alguma deficiência que ele nunca vai ter condições de administrar o seu patrimônio, vai precisar de um irmão ou de alguém que administre. Então, tudo isso pode ser previsto ou já estabelecido como os pais pretendem que seja feito no acordo de sócios. Então, ou por exemplo, tem um filho que ele é mais voltado para a gestão, para a administração, então esse filho vai administrar todo aquele patrimônio em nome dos outros. Isso depois que os pais se forem. Por quê? Porque enquanto os pais estiverem vivos, eles farão a administração dos bens. Também pode se colocar no acordo de sócio, vamos supor que um casal, quando um se vai e o outro continua vivo, como que vai ser a divisão desse patrimônio, continua na gestão daquele que está vivo, e se aquele que está vivo ficar doente também e não puder administrar esse patrimônio, como que aquele casal gostaria que fosse administrado esse patrimônio. Então, tudo isso pode se colocar num acordo de sócios, de uma forma que, durante a vida, esse casal vai administrar o patrimônio
e no momento que eles estiverem doentes ou quando eles não puderem mais administrar esse patrimônio, eles já vão deixar escrito ou vão deixar qual vai ser o desejo desse casal naquele momento derradeiro, naquele momento de doença e etc. Então, tudo isso pode ser estabelecido no acordo de sócios, de uma forma que fique tudo muito claro qual é a vontade daquele casal. Além disso, quando é feito quando é construído esse sistema de holding familiar, já se estabelece o usufruto daquele casal enquanto eles estiverem vivos. Então, para aquele casal, nada vai mudar, porque enquanto estiverem vivos, eles vão administrar o patrimônio, as rendas vão ser deles. A única coisa é que as cotas daquela empresa vai estar em nome dos filhos, mas os filhos não terão poderes para vender, para nada. Os poderes serão exclusivamente do casal. E quando este casal não tiver mais condições de administrar, aí sim eles já vão ter nomeado um filho ou todos os filhos, vai depender daquele núcleo familiar, como que ele pretende que seja administrado, né? Então vai depender muito desse núcleo familiar, e aí um filho ou todos os filhos vão administrar o patrimônio no momento de doença ou no momento futuro. Então dá para abarcar nesta empresa, nesta holding familiar, as várias situações, de uma forma que quando ocorrer dos pais não estiverem mais aqui, tudo que era a vontade dos pais vai estar escrito no acordo de sócios, e os novos sócios, aqueles que vão passar a administrar de uma forma muito simples, porque não vai ter que fazer inventário, nada, vai estar tudo pronto quando os pais se forem. Então, de uma forma muito simples, aqueles filhos já vão administrar o patrimônio, e se tiver algum irmão, algum filho, né, o irmão que tiver algum problema de incapacidade, eles já vai estar definido quem vai administrar aquele patrimônio ou como vai ser a administração daquele patrimônio. E uma vantagem muito grande é que, se vamos pensar num patrimônio de vários imóveis, propriedades rurais e etc., e o pai escolher um gestor, aquele que tiver mais afinidade, para gerir aquele negócio, todos serão beneficiados. Claro, todos os filhos vão receber cotas daquela empresa, todos os filhos vão ter os mesmos direitos, mas o pai já pode definir um ou mais filhos para administrar aquele patrimônio em conjunto, de uma forma que continue do mesmo jeito que era antes, quando os pais estavam aqui. Ou também de uma outra forma, que cada bem ou cada patrimônio ou cada imóvel, ele já se destina a um determinado filho. Então, dá para se estabelecer muitas situações dentro desse acordo de sócios, dentro dessa nova empresa que vai ser criada. Muito bem. Diante dessa situação, então, de uma provável possibilidade de aumento, e cada vez mais próximo, né? Porque se a gente ouve falar hoje, eu estou falando isso nesta data, eu ouvi a entrevista hoje na Febraban, e o Haddad falou muito claro que o governo vai encaminhar uma nova proposta para taxar renda e patrimônio. Então, como o assunto planejamento sucessório está muito em alta neste momento, talvez seja a oportunidade para você refletir juntamente com a sua família se não é o momento de se fazer um planejamento sucessório de uma forma que no futuro esteja já tudo pago, os impostos com a taxação de hoje, mas os bens já em nome dos filhos. Então, se tiver um aumento de imposto de herança ou de doação, não vai precisar de pagar essa nova taxa de imposto, porque já vai ter pago hoje. E quando os pais não estiverem mais aqui, esses imóveis já vão estar no nome dos filhos, e durante toda a vida que os pais estiverem, eles vão administrar esses imóveis como se seus fossem. Eles vão poder vender,
fazer o que eles quiserem, inclusive tem a cláusula de usufruto e muitas outras, cláusula de reversão, por exemplo, na doação não dá para se colocar uma cláusula de reversão, já numa empresa dessa dá para se colocar uma cláusula de reversão. Então, analisem, né, se não é o momento de se pensar num planejamento sucessório, porque é quase certo, né, que novos impostos surgirão sobre a herança e sobre a doação de bens. Bom, eu me chamo Lázaro Sotocorno, sou advogado em Ribeirão Preto e sigam nas minhas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, que vocês vão ver outros vídeos falando também desses assuntos. Muito obrigado.